Boa noite. Eu quero, em primeiro lugar, dar uma explicação a respeito dessa aula sobre vídeo, porque eu não pude comparecer aqui com vocês nessa noite, nessa última aula, para que vocês não ficassem sem seu conteúdo e nem ficassem para depois. Então, preparei essa aula em vídeo, que mesmo de uma forma amadora, eu creio que vai servir para vocês aí como objeto de ensino. Nós vamos partir agora para a última aula do nosso curso sobre o Pentateuco. Nós vamos terminar o assunto do Êxodo, falar um pouquinho da arqueologia em Êxodo, depois vamos falar de Levítico, Número e Deuteronômio, mas tecnicamente abrangendo as partes de informação a respeito do livro e não de estudo diretamente do texto, que nós já vimos nas aulas anteriores, misturado com os 5 livros, como nós já tínhamos dito. Eu quero, antes de começar a aula, falar para vocês a respeito dos trabalhos que nós combinamos, os 2 trabalhos que foram passados para vocês. Vocês não têm a necessidade de entregar esses trabalhos por escrito, como já havia explicado, mas estou repetindo isso. Mandem por e-mail e eu vou então corrigir e devolver para vocês com as anotações necessárias e com a avaliação para o líder do grupo de estudos, para que ele possa passar para vocês. Então, hoje vamos fazer essa aula em vídeo e eu quero aqui fazer uma oração com vocês antes de qualquer coisa. Oremos então. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos permite estar nessa noite aqui reunidos em teu nome para aprender das tuas coisas. É sempre bom, Senhor, saber que o Senhor está no nosso meio, abençoando o nosso aprendizado. E nós pedimos que a aula de hoje seja de grande edificação, que dúvidas sejam sanadas e que o conhecimento da Tua Palavra seja maior no nosso meio. E pedimos também que o Senhor nos ajude a usarmos desse conhecimento para a edificação da Tua Igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem. Então vamos começar a nossa aula de hoje. É importante que a gente faça uma recapitulação daquilo que nós já tivemos na aula passada. Lembra que nós falamos do tabernáculo e o significado do tabernáculo e os objetos do tabernáculo e a posição onde os nossos antepassados, as tribos de Israel, onde elas ficavam em relação ao tabernáculo. E nós vamos pensar aqui nessa posição, como nós já falamos. Quero apenas relembrar que os levitas ficavam ao redor do tabernáculo, as tribos de Issacar, Zebulon e Judá a leste do tabernáculo, as tribos de Aser, Dan e Naftali ao norte, enquanto Ruben, Simeão e Gad ficavam ao sul, e as 3 últimas, Manassés, Benjamim e Efraim, ficavam na posição oeste. Bom, lembra que nós falamos do Salmo 133? Aqui está a mensagem do Salmo 133. Bom aos olhos de Deus que os irmãos se assentem, habitem, vivam, convivam, façam a habitação como um só, não apenas unidos, mas como um único corpo e não como 12 tribos. Assim, certamente é a ideia de Deus ainda hoje, né? Que os irmãos vivam em comunhão, que os irmãos vivam juntos, vivam como um só corpo, não como várias denominações ou como vários departamentos dentro da igreja, mas como um único corpo. De modo que Deus olhe de cima, veja o seu povo reunido em torno dele, como aqui o povo estava em torno do tabernáculo. Numa das posições ficava também aqui a leste, né? Na verdade, como se diz na visão, na linguagem bíblica, ao oriente ficavam também Moisés e Arão, e ali eles tinham o contato, buscavam a presença do Senhor. Continuando então, aqui relembramos a posição dos objetos dentro do tabernáculo, a posição que foi repetida no templo, objeto de estudo posterior. Rabia, onde os sacerdotes lavavam, a mesa com os pães da proposição, o candelabro e também o altar de incenso. Dentro
da arca, aliás, dentro do Santo dos Santos, apenas a arca da aliança. Bem, esse posicionamento que foi observado aqui, foi determinado por Deus, e ele repetiu no templo, tanto no primeiro templo, que foi aquele construído pelo rei Salomão, destruído por Nabucodonosor, quanto no segundo templo, que foi construído lá por Zorobabel, e depois foi ampliado, reformado, melhorado pelo rei Herodes, que foi aquele templo que Jesus conheceu, e que também foi destruído algumas décadas depois da morte de Jesus, pelo ano 70. Bem, importante notarmos aqui que, se você for olhar o capítulo 9, 10 da carta aos Hebreus, você vai observar que existe uma diferenciação, pelo menos uma aparente contradição, com respeito à colocação dos objetos dentro do templo. Lá ele diz que, ou pelo menos aparentemente diz, que do lado de cá estavam esses objetos, e do lado de cá, além da arca da aliança, dentro do Santo dos Santos, havia também o altar de incenso. Bom, aí ficamos na dúvida, por que o escritor de Hebreus coloca o altar de incenso do lado de dentro do Santo dos Santos e não do lado de fora, como todas as outras descrições que nós temos na Bíblia a respeito do Santo dos Santos. Bem, eu já vou adiantar para vocês que não há contradição, há um problema, mais uma vez, um problema de tradução, porque, na verdade, o texto da carta aos Hebreus não usa a palavra altar de incenso, mas incensário. Incensário não é a mesma coisa que altar de incenso. O altar de incenso é um altar fixo, né, pelo menos enquanto o tabernáculo estava fixo. O altar de incenso, então, era um altar fixo, e o incensário era algo que o sacerdote preenchia com as cinzas do altar de incenso e colocava em algum momento do dia da expiação para dentro da cortina e balançava até que aquele ambiente ficasse cheio de fumaça, ou cheio de incenso, da fumaça do incenso, perfumado, e também com o objetivo de cobrir visivelmente a arca da aliança. Vamos lembrar que não era permitido que se olhasse diretamente para a arca da aliança, sempre ela era coberta com alguma coisa, e nesse caso era coberta com a própria fumaça do incensário. Então o incensário ficava lá dentro até o momento em que fosse tudo preenchido com fumaça, de modo que ao momento em que o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, ele não teria a visão completa da arca da aliança, ele podia ir lá colocar o sangue sobre o propiciatório sem ter uma visão direta da arca da aliança. Nós temos uma música que se canta, não é? Que a letra diz: no Santo dos Santos a fumaça se esconde, não é? Porque essa é a ideia. Então, quando nós vemos na carta aos Hebreus essa descrição, você pode observar pelo contexto que o escritor aos Hebreus ele está falando do templo em andamento, do templo na atividade. Então ele está descrevendo o momento em que o sumo sacerdote está operando dentro do templo, dentro do lugar santo e depois do lugar santíssimo. Por isso ele descreve dessa forma. Então não há uma contradição. A carta aos Hebreus fala de uma coisa e não está falando da atividade e não dos utensílios, do posicionamento dos utensílios do templo. Bem, visto isso, vamos continuar aqui. Temos de novo a imagem do tabernáculo, não é? Toda a área do tabernáculo é chamada de tabernáculo, assim como toda a área do templo posteriormente é chamada de templo, e aqui dentro sim o lugar santo e o lugar santíssimo, quando se refere exatamente a esses lugares. Então, quando fala de templo, fala de tudo. Quando o apóstolo Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo, ele está incluindo todas as áreas, não é? Nós também somos formados de corpo, alma e espírito, e o templo é aquela área exterior, contato com o mundo, com o nosso corpo, o lugar santo, como um lugar
onde as coisas de Deus estão instaladas para a nossa própria vontade, e o lugar santíssimo, o lugar da habitação de Deus. Então, não vamos esquecer, quando fala de templo, está falando de tudo isso, e não apenas ou exclusivamente do lugar da habitação de Deus. Aqui o templo em atividade, já tínhamos visto isso. Aqui também uma visão de frente, né, do tabernáculo, com uma porta, vamos lembrar que Jesus disse, eu sou a porta, né? E apesar de ele estar se referindo ao curral das ovelhas, também pode ser uma referência à porta, que é a porta da entrada até a presença de Deus. Ele fala, eu sou o caminho, que é esse caminho percorrido, onde primeiro vem o sacrifício, e vocês devem ter visto isso no trabalho que fizeram com os sacrifícios lá em Levítico. Depois, a limpeza da pia que está aqui atrás, a gente não consegue ver, e depois a entrada pelo lugar santo até a presença de Deus. Bem, aqui mais alguns objetos do templo, o incenso, e aqui as coberturas do tabernáculo, isso que não foi repetido no templo, porque a cobertura era algo necessário para uma tenda e não para um lugar fixo. Já havia cobertura normal, como um edifício, como uma edificação. A olhada de cima, né, uma visão de cima, com as posições dos objetos. Veja que o altar de incenso está aqui, o candelabro e a mesa com os pães, uma visão da mesa dos pães, e aqui o candelabro de ouro maciço batido, conforme a descrição bíblica. Não há possibilidade de se fazer um candelabro sem ser de ouro maciço e batido, conforme a descrição bíblica. Quero lembrar vocês que o Instituto do Templo em Israel, situado na cidade de Jerusalém, você pode pegar na internet, procure lá Instituto do Templo Jerusalém, e vários objetos já estão construídos para o terceiro templo, inclusive vestes sacerdotais, instrumentos musicais e também o candelabro, e principalmente o candelabro, que está exposto perto do Muro das Lamentações, ali ao público, dentro de uma redoma de vidro. Ali está o candelabro preparado para o terceiro templo, que ainda não existe, mas que os judeus já estão preparando todas as coisas ali. Uma réplica da Arca da Aliança. E aqui foi quando nós terminamos a aula passada, revendo aqui a árvore da acácia, que é a árvore que deu a madeira para que quase tudo no templo, tudo de madeira que existia no templo, retirado dessa árvore. Não é? Que seja visto que é uma árvore dura, uma árvore de deserto, uma árvore de muita resistência, madeira de resistência, mas que não produz pedaços grandes de madeira. Não tem toras aqui, não tem vigas que dá para fazer com essa madeira, mas pequenos, tábuas pequenas. Então, objetos pequenos devem ser construídos, ou então na base de emendas. Agora vamos falar um pouquinho do Êxodo e a arqueologia. Na aula passada nós vimos a rota do Êxodo, as rotas possíveis do Êxodo, e vimos as dificuldades que a arqueologia tem de arrumar provas materiais a respeito de qual foi a rota verdadeira. Mas não é só isso. Alguns céticos colocam também a própria existência do povo de Israel no Egito como algo duvidoso. Israel realmente esteve por todos aqueles anos no Egito, um tempo livre, depois um tempo escravo. Será que o êxodo realmente existiu? Algumas teorias dizem que o êxodo, na verdade, nunca existiu da forma descrita na Bíblia, como um grande grupo de pessoas saindo ao mesmo tempo do Egito e em direção a Israel, mas como uma ocupação gradativa. Ou seja, a ideia é que, se é que realmente o povo de Israel viveu no Egito, ao sair do Egito, ele não saiu como um bloco, como a Bíblia diz, com 700 mil homens e tudo mais, e calculando
2 milhões de pessoas, mas que saiu gradativamente. Uma família foi embora, outra família foi embora, e outra família foi embora, e foi se estabelecendo em Israel durante um período de muitos e muitos anos, e não os 40 anos em bloco, andando pelo deserto até chegar à terra de Israel. Então essa dúvida apenas entre os céticos, que não acreditam na descrição bíblica, vai sendo gradativamente colocada de lado, porque a arqueologia tem ajudado, apesar de ainda não ter provas totais, né, contundentes, mas há indícios muito importantes que nós vamos ver alguns deles agora aqui com vocês. Vamos lá. Eu vou um pouco devagar aqui, porque parece que alguém vai anotar, mas no vídeo também, se precisar, quem estiver operando o vídeo ali pode segurar um pouco, não é? Mas vamos lá, já são muitas as evidências encontradas no Egito e na Arábia Saudita. Legal? Lembra que nós falamos da Arábia Saudita, que o Monte Sinai certamente se encontra na Arábia Saudita. Nós vimos as provas dos textos bíblicos e provas locais, não é? Naquele monte chamado Monte de Moisés, conhecido como Monte de Moisés. Se você for na Arábia Saudita e perguntar para qualquer beduíno qual é o nome daquele monte, ele vai dizer o Monte de Moisés. Então não há dúvida para eles que ali foi o lugar onde Moisés recebeu a tábua com as leis. Bem, no último século, arqueólogos redescobriram evidências sobre a escravidão dos hebreus e as pragas e até mesmo a fuga do povo no Egito. Não apenas das pragas, mas também da fuga. Outros escritos extra-bíblicos que dão a nós a informação parecida com a Bíblia. Parecida que eu digo porque, é claro, ela é contada num ângulo diferente. Ela é contada com base na visão egípcia da situação e não israelense ou israelita da situação. Não como uma vitória dos hebreus sobre os egípcios, mas como quase uma expulsão dos egípcios aos hebreus para que eles fossem embora dali. Bem, a pintura que nós vamos ver a seguir é apenas uma das encontradas nas paredes da tumba de um comandante chamado Khnumhotep, no século XIX a.C. Foi encontrada essa figura. Veja só. Olha só. Nós vemos aqui alguns personagens, não é? E podemos observar algumas diferenciações entre eles. Por exemplo, dá para olhar aqui alguns sem camisa, não é? Sem camisa, com uma espécie de uma meia túnica e uma saia branca, né? Outros vemos com roupas coloridas. Olha aí, roupas coloridas. E olha aqui, barba. Enquanto esses aqui não tem barba. Esses são mais escuros do que esses. Olha, eles são mais escuros. E vemos eles trazendo animais e de alguma forma alguns acompanhando, e olha, e a ideia de um decreto na mão deles. Então, baseado nos escritos que aqui temos, hieróglifos, olha aqui, hieróglifos egípcios, e nas imagens que nós temos aqui, o tipo de pessoa que está aqui representada, então nós podemos ver que aqui são egípcios, porque os egípcios não tinham barba, eles não admitiam barba, sempre o rosto limpo. Eles de pele mais escuras, em relação a homens com características de cananeus. Os cananeus usavam barbas, e os cananeus usavam roupas coloridas. Vocês lembram de Jacó, ao fazer uma túnica para José,
ele faz uma túnica e a Bíblia diz que era colorida, que era de cores, porque é típico da cultura e do gosto da região dos cananeus, onde Israel vivia, na terra de Canaã, diferentemente dos egípcios que aqui estão. Bem, vamos continuar então. Aqui veja o que o texto nos diz. Um grupo de cerca de 37 cananeus, claro que nós temos só um pedaço da figura aqui, né? Uma delas aqui, um pedaço da figura, que são os de barba, e suas mulheres, crianças, arcos, flechas, lanças, harpas, jumentos, cabras, caracterizando que não uma invasão, mas uma saída, possivelmente o êxodo, a saída do egípcio, aliás, de Israel do Egito. E aqui o decreto de Faraó, possivelmente autorizando essa saída. Claro que a gente sabe que posteriormente ele se arrepende e não aceita mais, né? E manda que se persigam, e aí tem aquele episódio do Mar Vermelho, aquele encontro e tudo mais. Mas, inicialmente, ele autorizou a saída deles. Mais alguma coisa a respeito disso? Temos uma próxima figura que a gente vai mostrar em seguida, que ela fala de inscrições no Egito sobre o trabalho escravo, isso por volta do século XV a.C., período em que se sabe que foram construídas as cidades de Pitom e Ramsés, conforme mencionado na Bíblia. Nessa mesma época, inscrições dessa época são encontradas e que falam da fabricação de tijolos e uso deles nas construções. Então vamos pensar uma coisa que os arqueólogos sempre se baseiam para dar valor ou para confirmar de alguma forma o relato bíblico. Vamos pensar. Se o livro de Êxodo tivesse sido escrito posteriormente, como alguns acham, no período do cativeiro, muitos anos depois, não por Moisés, já vimos que isso não é possível, mas alguns céticos continuam imaginando que foi escrito só na época do Êxodo, aliás, na época do cativeiro. Eles seriam pessoas que viriam com uma ideia de construção, como é a construção de Israel, feita em pedra. Israel não tem tijolos. Tijolos é típico da construção na área egípcia, por causa do barro do rio Nilo. E a Bíblia nos conta que era feito com tijolos, e que os hebreus eles tinham que fabricar tijolos, para que com aqueles tijolos as cidades fossem construídas. Isso é uma coisa interessante de avaliar. Alguns textos egípcios mencionam cotas de tijolos e uma falta de palha. Mas o livro de Êxodo, capítulo 5, versículos 6 a 19, não fala exatamente isso. Não é que eles tinham que sair à caça de palhas para construir os tijolos. O próprio Faraó decretou como uma punição a mais, depois que Moisés foi falar com eles, que agora vocês não vão arrumar mais palha para vocês vão ter que manter a mesma produção e vão ter que correr atrás da palha. Não é? Então, uma ideia que bate com o relato bíblico, isso é interessante perceber. Vocês podem conferir lá no livro de Êxodo, capítulo 5. Agora nós temos uma outra foto aqui, uma é negativo da outra, tá? Para que a gente possa ter as partes escuras mais visíveis aqui embaixo. Também uma descoberta arqueológica que mostra trabalhadores. Olha aí, trabalhadores construindo, olha aqui, fazendo tijolos, empilhando tijolos, ou possivelmente aqui já construindo alguma parede, alguma coisa assim.
Veja aqui, trazendo material, balde, areia, e aqui ele colhendo a areia, e daqui vai fazer os tijolos, vão carregar, e, enfim, um trabalho. Não é? Essa descrição diz muita coisa, é a cena de trabalhadores que estão fazendo tijolos. Agora observe, olha aqui, barba, trabalhadores com barba, apesar de alguns aqui não dá para aparecer bem, mas de modo geral vemos barbas neles, olha aqui. Então, olha aqui, mostrando que são cananeus, e bate com o relato bíblico, diz que escravos hebreus estavam construindo as cidades, fazendo usar os seus tijolos. Há sinais das pragas nas ruínas da cidade antiga de Avares. Nós não tivemos tempo de ver isso, mas a cidade de Avares, uma cidade egípcia, que provavelmente foi uma das cidades construídas pelos hebreus, porque era da mesma época, porém essa cidade foi destruída e reconstruída. Essa cidade foi invadida pela água e depois ela foi reconstruída num lugar próximo. Então existe a Avares 1, que é a antiga, e a Avares 2. A Avares 1, destruída completamente, é aquela Avares então que os hebreus participaram da construção. Também no chamado papiro de Ipuwer, encontrado no Egito no início do último século, também ali encontra-se informações a respeito das pragas. Então viu nas ruínas efeito das pragas e nos escritos a descrição das pragas. Isso dá para nós mais informações de que o povo de Israel esteve no Egito, trabalhou no Egito, construiu edificações com tijolos, e tijolos com palhas, conforme a descrição do livro de Êxodo. Bem, o papiro completo, onde há essa descrição que eu acabei de falar, e também aparecem advertências sobre um homem que foi o dono do papiro, cujo nome permaneceu, de Ipuwer. E olha só, esse descreve motins violentos nesse papiro, fome, seca, fuga de escravos com as riquezas dos egípcios e morte ao longo da sua terra. Se nós juntarmos isso à época em que esse texto foi escrito, a época do Êxodo, então nós temos ali informações de que naquele período o Egito passou por uma fase muito complicada, havendo mortes pelo seu território, fome, seca, havendo também fuga de escravos com as riquezas do Egito. Nós sabemos, biblicamente, que os egípcios deram das suas riquezas quando o povo de Israel saiu. Eles saíram com as riquezas. Vamos lembrar que o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo e tudo mais, foram construídos com o ouro, a prata e a riqueza que saiu das mãos do Egito, dos egípcios, que deram aos israelitas quando eles estavam indo embora. Isso também confirma, porque se alguém sai fugido em massa, não vai sair roubando alguma coisa, riquezas do Egito. Pela descrição, esse dono desse papiro, esse povo, ele foi testemunha ocular, parece que ele participou, que ele foi testemunha, que ele viu, o que ele soube, o que ele viveu, o que ele foi contemporâneo desses atos. Agora nós vamos ver uma tabela que faz uma comparação entre o texto de Ipuwer e a descrição bíblica do Pentateuco, do Êxodo, com Moisés. Vamos dar uma olhadinha em algumas descrições. Eu copiei a tabela comparativa aqui de alguns trechos para a gente dar uma olhada. Que interessante isso. Isso é muito importante para a arqueologia, essa comparação de textos. Vocês vão ver, praticamente dizem a mesma coisa, com ângulos de visão diferentes.
Veja aí, a descrição do papiro está aqui à nossa esquerda, e a descrição do Êxodo, escrito por Moisés, está ali à nossa direita. Então, observe. A praga está por toda a região, sangue em toda parte. Praga e sangue, dá para lembrar disso, não é? Aí ele diz: certamente o Nilo inunda, mas não querem arar para ele. Olha, sangue e Nilo em textos muito próximos. Quando olhamos para o Êxodo, capítulo 7, versículo 20, Êxodo, temos lá: e todas as águas do rio se tornaram sangue. Ainda no Papiros, certamente foram enterrados muitos mortos no rio. A corrente está como uma tumba. Capítulo 20, aliás, versículo 21. Os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Ainda aqui temos: certamente o rio ensanguentado, e quando se vai beber dele, passam longe as pessoas e desejando água. Passam longe, mas não bebem. O capítulo 7, versículo 24, fala: os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber água do rio. Parece uma repetição. Aqui ainda diz: essa é a nossa água, essa é a nossa felicidade. O que faremos a respeito? Tudo são ruínas. Então, aqui nós vemos uma descrição muito próxima das pragas do sangue, possivelmente até das rãs, como nós vamos ver daqui a pouco, que detonaram o Nilo, colocaram o rio Nilo, que é a vida do Egito, a fonte de vida do Egito até hoje, em ruínas. Mais um trecho. Certamente as palavras mágicas, olha, presta atenção nisso, as palavras mágicas foram descobertas nas câmaras sagradas. Os encantos e os encantamentos eram ineficazes, porque são repetidos pelas pessoas. E Êxodo capítulo 8 diz: também os magos fizeram assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. A Bíblia é fantástica. Olha só mais alguns trechos. Certamente portões, colunas, paredes são consumidos pelo fogo. E Êxodo diz: e fogo desceu à terra, havia saraiva e fogo misturado. Imagina que cena: saraiva e fogo misturado. Ainda aqui diz o texto do papiro: a casa real inteira está sem os seus servos. Ela tinha cevado o trigo, os pássaros, os peixes tiveram roupas brancas e linho bom, cobre e azeites. Mas olha o que diz Êxodo: e a saraiva feriu em toda a terra do Egito. Tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, pântanos do delta, onde se achavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Exatamente o que a Bíblia diz. Os habitantes dos pântanos possuem proteções, está dizendo o texto. E a Bíblia diz de uma forma diferente: onde se achavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Veja, a mesma coisa dita, com palavras diferentes, com ângulos diferentes. A pessoa se alimenta da erva arrastada pela água. Para as aves não se encontra grão nem erva. A cevada pereceu em todas as estradas.
E Êxodo diz: o linho e a cevada foram danificados, porque a cevada já estava na espiga e o linho em flor, mas não foram danificados o trigo e o centeio, porque não estavam crescidos. Ainda, no Papiros, certamente o que podia ser visto ontem desapareceu. A terra está abandonada por causa da esterilidade, e igualmente o corte de linho. E Êxodo diz: nada verde ficou, nem de árvore, nem de erva do campo, por toda a terra do Egito. E mais, certamente todos os rebanhos de cabras têm os corações chorando. Os gados reclamam por causa do estado da terra. E em Êxodo nós temos: eis que a mão do Senhor está sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos e sobre o resto mais dos seus gados. Então, desculpem, nós temos aqui comprovação, e é claro que não é cabal, mas são fortes indícios do texto do Êxodo em textos paralelos produzidos no Egito. Textos escritos, textos desenhados, com inclusive hieróglifos egípcios. E também descobertas arqueológicas, como algumas que nós vimos na semana passada, dentro do Mar Vermelho, com a parte topográfica mostrando a passagem do Mar Vermelho. Enfim, nós temos algumas coisas. Falta muito para a arqueologia poder carimbar e dizer assim: nós comprovamos todos os fatos narrados no Êxodo. Ainda falta muito arqueologicamente falando. Mas os pequenos detalhes mostram que a Bíblia continua tendo razão nas coisas que diz. Por isso, levem a sério. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Amém? Bem, agora que nós terminamos o relato do Êxodo, vimos toda a descrição e praticamente tudo o aparato do Pentateuco, nós não detalhamos aqui as coisas, mas trabalhamos em cima dos fatos. Agora eu quero dar algumas informações técnicas a respeito de Levítico e também de Números e também de Deuteronômio, para que a gente possa encerrar o nosso curso. Levítico, então, Vaikra, no hebraico. Levítico é um nome latino, que ele vem da Septuaginta, lá vem do grego primeiro, e depois é colocado como Levítico por causa do trabalho e da ação dos levitas nesse livro. Bem, mas Vaikra é o nome hebraico, como eu já tinha dito para vocês. O hebraico ele carrega as primeiras palavras de cada livro e fazem disso o nome. Então Vaikra, que significa chamou o Senhor a Moisés. Então chamou é a palavra, o nome do livro. Porque está em Levítico capítulo 1, versículo 1, chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação, ele disse. E aí começam as instruções através de Moisés para o povo de Israel. O termo em português originou-se na Septuaginta, que significa relativo aos levitas, como eu disse, relativo aos levitas, por causa da ação dos levitas nesse livro. Aí a tribo de Levi está mencionada no Êxodo 32, 26. Vocês lembram a ação aprovada por Deus dos levitas contra aqueles que se voltaram contra a palavra de Deus e em favor do bezerro de ouro. Aqui nós temos um pequeno desenho, uma imagem aqui do Ilumina, que é apenas para a gente ver aqui um sacerdote em ação, com suas roupas sacerdotais, com suas cores, conforme descrito na Bíblia, especialmente com o seu peitoral, onde havia no peitoral, esse parece um escudo, né? Na verdade é um escudo, porque não é exatamente uma proteção de guerra, mas um peitoral, né? Um colar
lar bem grande, quadrado, com 12 pedras semi-preciosas, cada pedra representando uma das tribos de Israel. Então ele trabalhava com esse peitoral, e assim, dessa forma, ele iria então no seu trabalho no templo, a execução do seu trabalho. Como eu disse, o Instituto do Templo de Jerusalém já construiu uma quantidade imensa de roupas para os levitas, para os sacerdotes e para o sumo sacerdote, já preparando a construção. Dizem, e eu não posso comprovar, mas algo corrente, que caso haja uma autorização, uma possibilidade de se construir o templo, em espaço de pouco mais de uma semana ele estaria pronto. Não sei, não é? Eu sei que no Instituto do Templo objetos estão prontos, mas alguns dizem que em várias partes do mundo há pedaços do templo prontos, e que não estão todos juntos no mesmo local para não correr o risco de perda, destruição, mas que no momento da construção do templo, da autorização, então que essas peças viriam dos lugares onde estão, e em pouco mais de uma semana o templo estaria em pé, pronto para se colocar em atividade. Levítico, então, um pouco do conteúdo de Levítico. Vocês viram alguma coisa que eu vou falar no trabalho, vocês já devem ter realizado. Dos capítulos 1 a 10 fala do sacrifício, ou seja, o caminho até Deus. E lembra que eu falei quando estudava o tabernáculo, que não há como se chegar a Deus sem umas coisas, sem passar pela porta, sem passar pelo sacrifício, sem passar pela purificação da pia, sem passar pelo incenso, pelas orações. Então há um caminho a se passar. E no capítulo, dos capítulos 1 ao capítulo 10 do livro de Levítico, nós vamos encontrar isso tranquilamente, a confirmação disso que nós estamos dizendo aqui. Dos capítulos 11 ao capítulo 27, o caminho com Deus, aí é o trabalho de santificação. É aquela ideia de que você chegou à presença de Deus, mas precisa passar a andar com Ele. Jesus falou isso: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. Vocês estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Antes disso, quer dizer, ande comigo. O jugo é andar com Deus. Aquela trave, né, aquela travessa que o Senhor coloca para que dois animais não apenas dividam a carga, como é comum a gente pensar, realmente divide a carga, divide o peso, mas também o jugo, ele obriga que os dois animais andem lado a lado um do outro. E por isso Jesus diz: tome o meu jugo, ande do meu lado e aprenda comigo. Esse é o caminho da santificação. E aí no final diz: você encontrará descanso para a sua alma depois dessa caminhada. Esboço do livro: leis ou direções referentes às ofertas. Vocês lembram que quando eu disse para vocês lei, a palavra lei, traduzida como lei, é a palavra Torá no hebraico. E a palavra Torá no hebraico, ela significa, na verdade, instrução, ensino, direção. Não lei no sentido que nós conhecemos lei, algo que você, um decreto que você faz, você recebe punição. Mas a ideia é que se você recebe uma instrução de Deus, para você tem que ser a lei. Você tem que dirigir sua vida e cumprir as instruções de Deus como se for uma lei. Bom, para os hebreus, a lei sempre é dada no Pentateuco, porque esse é o livro da lei. E eles já compilaram 613 mandamentos na Torá, nos 5 primeiros livros, nesses que nós estamos estudando. 613 mandamentos, sendo que praticamente a metade deles é positivo, faça isso, e a outra, quase a metade, negativa, não faça isso. Mas tudo que não está na Torá, para o judeu não é lei, é
profecia, é algum outro tipo de ensino, mas não tem o mesmo peso da lei. Então, aquilo que é profeta, aquilo que é lei, é lei. Né? Então, aqui em Levítico nós temos as leis referente às ofertas. Desde que isso, então, para eles é lei. Está lá dentro das 613, assim como estão os 10 mandamentos. Também há as leis referentes ao sacerdócio. Qual é o procedimento que deve ter o sacerdote? Leis referentes à purificação. Isso aí é interessante você parar e ler o livro de Levítico. Na verdade, o livro de Levítico ele fica renegado, porque a ideia é não tem mais tempo, também não interessa mais ficar lendo sobre Levítico. E outra, nós somos cristãos e nós estamos sujeitos à lei, e Jesus já cumpriu a lei, deixa Levítico para lá. Não, Levítico é um livro de extrema importância e tem um ensino muito prático para a nossa vida, inclusive na área da purificação. Aquilo que é prático e real tem lições espirituais profundas para a nossa vida, e o livro de Levítico não pode ficar de lado. Também tem as leis referentes às festas. Nós falamos na aula passada a respeito das 3 festas anuais obrigatórias que Deus estabeleceu no Pentateuco e que elas se desdobram em 7. São 3, mas a primeira se transforma em mais 3, a do meio fica sozinha e as últimas também mais 3. Então completam aí as 7 festas anuais no Pentateuco. Não podemos esquecer que no livro de Esther nós vemos mais uma festa instituída que não está no Pentateuco, mas se tornou também uma festa anual dos judeus, que é a festa do Purim, e ela comemora o livramento do povo de Israel, quando Amã foi construir uma forca para Mordecai e acabou morrendo na sua própria forca. Posteriormente, pouco antes do nascimento de Jesus, também uma outra festa foi instituída, quando da purificação do templo, posteriormente ao tempo de Etíoco Epifânio, que profanou o templo, sacrificando um porco no altar. E aí essa purificação teve uma série de coisas, uma série de detalhes, de lutas, e também de um grande milagre de Deus ao manter o candelabro aceso, mesmo sem que houvesse óleo apropriado para mantê-lo aceso, até que esse óleo fosse feito dentro dos preceitos dados pela Torá. Deus manteve, já era para ter apagado a luz do candelabro, mas ele manteve. E então, uma outra festa, a festa da purificação, referente a essa purificação do templo, chamada de Hanukkah também. Então hoje, além das 7 festas do Pentateuco, os hebreus, aliás, os judeus também mantêm a festa de Hanukkah e a festa do Purim. Então são 9 festas que eles mantêm hoje. Também referente à terra, aos detalhes da terra, como trabalhar na terra, e como descansar a terra, e como transferir propriedades ou não transferir, ou como alguém que deve se tornar um trabalhador daquele a quem ele deve, até que a sua dívida seja paga, e assim por diante. O livro Levítico também tem isso. Aqui, esse quadro eu acho que está repetindo algumas coisas, mas vamos aqui um resumo deles. Na verdade é um resumo. 1 a 7, as leis das ofertas, não é? Os sacerdotes, dos capítulos 8 a 10, sobre a pureza de 11 a 15, o dia da expiação, capítulo 16. Então vamos parar um pouquinho aqui para falar um pouco sobre o grande dia da expiação. Vocês se lembram que a entrada no Santo dos Santos era permitida apenas uma única vez por ano, e isso apenas por uma pessoa, o sumo sacerdote.
Não era qualquer pessoa que poderia entrar lá, não era qualquer levita que poderia entrar lá, não era qualquer sacerdote que poderia entrar lá. Apenas o sumo sacerdote. Mas não também a qualquer momento. O sumo sacerdote não podia entrar de qualquer jeito, a qualquer hora, quando bem entendesse. Também uma única vez por ano, o grande dia da expiação. Ali, 2 bodes eram colocados diante dele e um sorteio era feito para que se escolhesse um dos bodes que iria ser lançado ou solto no deserto e o outro que seria morto, que seria imolado. Bom, aquele deserto, o sumo sacerdote poria a mão sobre ele, imputando nele os pecados da nação. E depois, esse animal seria solto pelo deserto, e indo aí para o deserto, estaria levando os pecados embora, para o esquecimento. E o outro que seria imolado, o seu sangue deveria ser levado até lá, o Santo dos Santos. Mas, sem antes que o sumo sacerdote tivesse feito um sacrifício por si mesmo, porque ele também era um homem. Ele também precisava estar com a vida em ordem. Então ele antes oferecia um sacrifício para si mesmo e depois um sacrifício que era esse bode pela nação. Então ele entrava no Santo dos Santos, vamos lá, entrava, colocava lá os incensários, a fumaça enchia, então ele podia entrar e aspergia o sangue ali dentro e depois sair. O povo ficava esperando lá fora, porque a saída do sumo sacerdote era o sinal de que Deus havia recebido o sacrifício, havia aceito o sacrifício feito pela nação, e então os pecados da nação estavam perdoados. Caso isso não acontecesse, então, apesar de não haver relatos sobre alguma vez que isso não tenha acontecido, mas caso não acontecesse, o povo estaria ainda nos seus pecados. Então a saída, como eu cheguei a mencionar em aulas anteriores, a saída do sumo sacerdote do templo, depois de entregar o sacrifício, era símbolo da ressurreição de Jesus. Jesus foi, ele não apenas era o sacerdote, o sumo sacerdote, ele também era o próprio sacrifício, então ele vai e se apresenta ao Pai. E quando ele volta na ressurreição, é a hora da festa, porque é sinal que Deus recebeu o sacrifício de Jesus e nós podemos ter os nossos pecados perdoados a partir disso. Por isso diz o apóstolo Paulo: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e nós ainda estamos perdidos nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, Paulo está dizendo, nada tem valor, porque muita gente morreu, muita gente foi crucificada, mas nenhuma foi crucificada por causa dos nossos pecados. Cada um foi crucificado por causa dos seus pecados, seja justo ou injustamente, mas cada um foi crucificado pelos seus pecados. Jesus foi crucificado sem ter pecado, mas ele foi crucificado pelos nossos pecados. Mesmo assim, o que credencia é a sua ressurreição, é a volta, é a saída do sacerdote do templo, mostrando à nação: aí está, tudo está feito, está consumado na cruz, não tem mais o que fazer. Mas também Deus, o nosso Pai, aceitou o nosso sacrifício. Glória a Deus por isso. As leis sobre o sacrifício também estão ali, e a instituição das festas. Então, resumindo aí o livro de Levítico, para que a gente tenha sempre em mente a importância dele. Bom, aqui eu tenho um quadro apenas para completar a ideia a respeito das festas, né? Quando que elas aconteciam e referente a que era. Então, aqui nós temos no quadro do meio, nós temos aqui os meses, como nós contamos aqui no Ocidente: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E temos os meses conforme os judeus contavam e contam até hoje. Vamos lembrar que lá eles trabalham com 3 calendários. 3 calendários. O calendário religioso, que é esse que nós vamos ver aqui, onde o primeiro mês é o mês de Nisan, ou Abib, ou Aviv,
que acontece mais ou menos entre os meses de março e abril. Só relembrando, o nosso calendário ele é solar, enquanto o calendário judeu é lunar, portanto não bate os meses com os nossos, né? Não bate exatamente. Então, o dia 15, que é o dia em que o cordeiro deveria ser imolado, às vezes ele cai em março, às vezes ele cai em abril, mas sempre vai cair no dia 15 do mês de Nisan, ou Aviv, porque trocou de nome esse mês. E assim, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, o 11º, o 12º, que é o mês de Adar, os 12 meses do calendário judeu. E há o 13º mês, que é intercalado, como é intercalado o dia 29 de fevereiro, de vez em quando aqui para nós, e num tempo maior para o calendário judeu. Bem, então nós temos aqui agora a questão das festas. Veja, frutas de verão por volta do mês de julho e agosto nosso. A colheita de azeitonas por volta de agosto e setembro nosso. O período de arar a terra, o tempo de arar a terra, a aradura, era entre setembro e outubro. A semeadura dos cereais entre outubro e novembro. Aqui a primavera, que é quando eles florescem e chegam no seu vigor, entre os meses de janeiro, dezembro. E aqui a colheita do milho, entre março e abril, da cevada, entre fevereiro e março, de cevada entre abril e maio, e o tratamento das vinhas aqui entre maio e junho. Então, por isso nós temos as festas relativas a essas colheitas ou semeaduras. Então nós temos aqui a festa da trombeta, olha aqui, normalmente, olha, no mês de setembro, a festa das trombetas. O dia da expiação, que aqui é que eu falei, de Levítico capítulo 16, ele está aqui, olha, próximo também ao mês de setembro, junto com a festa dos tabernáculos, então essas festas aqui, trabalhando entre setembro e outubro, dependendo do ano onde cai, né? A festa de Hanukkah, olha aqui, Hanukkah, que foi a que eu disse da purificação do templo, aquela que aconteceu por antes do tempo de Jesus, no tempo dos Macabeus. Não é objeto do nosso estudo aqui, mas aqui está a festa, ela bate com o nosso Natal. Às vezes chega a cair na mesma semana, até no mesmo dia, Natal e Hanukkah. Uma festa muito parecida, está presente um para o outro, faz aquela festa, enfeita as cidades e tudo mais. Mas nada a ver com o Natal. Ela é a festa de Hanukkah, só coincide as datas. A festa do Purim, que é aquela outra festa posterior, que não é da Torá, do livramento dos judeus aí pela rainha Esther. Aqui está a festa do Purim, mais ou menos em fevereiro e março. Logo em seguida vem a Páscoa. Eu disse que a festa da Páscoa ela é dividida em outras 3 festas, dos pães asmos e das primícias. Então, Páscoa, asmos e primícias que estão aqui. Também, né, entre março e abril. A festa das semanas, ou a festa do Pentecostes, porque das semanas, porque são 7 semanas depois da Páscoa, ou 49 dias até os 50º dia, por isso Pentecoste é o nome que nós damos, né? O nome da Septuaginta, aliás, desculpa, não da Septuaginta, é o nome do grego, Pentecostes, mas não é a ideia dos hebreus que chamam de festa das semanas aqui, todo esse período aqui como festa das semanas. Muito bem, vamos agora falar um pouquinho de números que também é o nome da Septuaginta, não é o nome hebraico. No hebraico nós temos Bemidbar, que significa no deserto, porque é o começo do livro de Números, falando do deserto. O termo em português originou-se também da Septuaginta,
que significa números, devido à proeminência dos números que aparecem ali. Contágios e tudo mais. Parece muita contagem, muito número, deram nome números. Nesse livro, Israel prepara-se no Sinai, capítulo de 1 a 10. Israel marcha para Cades Barnea. Nós estamos voltando lá atrás do Êxodo, porque Números conta a mesma história, de um ângulo diferente e com detalhes diferentes. Do capítulo 10 ao capítulo 12, essa marcha, do Egito até Cades Barnea. Israel em Cades Barnea, capítulo 13 a 20. O capítulo 13 é bastante significativo para nós, porque é o capítulo onde nós temos os espias indo espiar a terra e voltando com informações contraditórias. Não é? 10 deles dizendo que não dava para ir e 2 deles dizendo que vale a pena ir. Israel marcha para Moabe, nos capítulos 20 e 21. Lembra que agora eles não entram mais por Cades Barnea, mas eles vão até dar a volta e entrar lá por Jericó, quase no centro do país. Então eles dão a volta à direita do mapa e não entram por ali. Israel, nas planícies de Moabe, no capítulo 22 até o capítulo 33 a 36. Então ali Números conta esse período, esse período da história, essa caminhada no deserto, parada em Cades Barnea e depois aquela volta pelas terras de Moabe, não mais entrando pelo sul do país como tinham feito lá no capítulo 13. E por último, Deuteronômio. Nós temos aqui o resumo do livro, que Devarim é a palavra, assim é chamado, Devarim, porque ele começa, essas são as palavras, e Devarim significa palavra. Então, para nós, Deuteronômio, como diz aqui, ou repetição, ou cópia da lei, e para os hebreus, judeus hoje, eles chamam de Devarim. O termo em português também originou-se da Septuaginta, Deuteros, que significa segunda, e Nomos, lei. Não é que houve uma outra lei, obviamente, é só ler os 2 livros de Êxodo e Deuteronômio, nós vamos ver que não houve uma outra lei, mas é uma repetição daquilo que já está escrito. Por quê? Escrever 2 vezes a mesma coisa. Simples. Vamos lembrar que o Êxodo foi vivido pelas pessoas que saíram do Egito. Mas em Deuteronômio nós já estamos numa outra situação. Em Deuteronômio nós estamos lá 40 anos depois. Aquela geração inicial morreu no deserto, porque era aquela geração que não iria entrar na Terra Prometida. Então eles morreram no deserto. Mas agora, é uma outra geração. Moisés sabe que não vai entrar na terra e viver com eles na terra, entrar no sentido de habitar nela, e ele então escreve novamente, e possivelmente, muito possivelmente, ele lê essa lei, esse livro de Deuteronômio, ao povo que está à beira do Rio Jordão, no Monte Nebo, ali na descida do Nebo, muito próximo do Jordão, para entrar na Terra Prometida, ali em Moabe. Então ali ele leva, olha, você vai entrar na Terra, vamos ter que saber a lei. E aí então ele escreve o livro de Deuteronômio. Por isso, segundo a lei, no sentido que foi escrito mais uma vez, pela segunda vez. Foi descrito, lido, aprendido pela segunda vez. E não que seja uma lei diferente. Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei. Então, apesar de ter um significado de segunda lei, melhor seria a gente dizer repetição da lei e não segunda lei. Resumo da história de Israel no deserto. Então ele dá esse resumo dos capítulos 1 ao capítulo 3. Dos capítulos 4 ao 26, então ele repete a lei. Você vai ver os 10 mandamentos outra vez ali, e outras leis. A ratificação da aliança de Deus com Israel, isso é muito bonito. Esses capítulos vale a pena ser lidos de novo e de novo, do capítulo 27 até o capítulo 30. Quando Deus fala das bênçãos que você vai ter se você obedecer a sua lei, e das maldições em que você vai se incorrer se não obedecer. Olha, se atentamente ouvir a minha voz
a cumprires, bendito serás. E aí vem todas as bênçãos. Haverá, porém, que se você não ouvir a minha voz, não atentar às minhas leis para obedecê-las, maldito serás. E aí vem um caminhão de maldições que virão sobre aqueles que desobedecem ao Pai. E a conclusão, então, dos capítulos 31 ao capítulo 34 do livro do Deuteronômio. Bem, aqui então nós terminamos o nosso curso, nós terminamos a nossa apresentação a respeito do Pentateuco, e eu quero agradecer a vocês pela paciência. Eu quero mais uma vez me desculpar com vocês por não estar presente no dia de hoje, estar mandando aí um vídeo para vocês, mas aquilo que eu iria fazer presente, estou fazendo à distância. Agora, você pode pensar, puxa vida, mas eu queria fazer perguntas. Eu tenho perguntas a fazer sobre esse assunto. Nenhum problema. Você tem meu e-mail, faça a sua pergunta e eu terei o maior prazer em responder para você aquilo que eu puder, aquilo que tiver ao meu alcance. Senão eu vou pesquisar e vou tentar responder, tirar a sua dúvida. Quero agradecer a paciência de vocês, que têm estado nessas 4 aulas aí com a gente. Eu espero, sinceramente, espero em Deus que você tenha aproveitado, que tenha sido útil para você, que tenha sido motivo de bênção na sua vida, de edificação, e que você tenha guardado o conteúdo para que possa passar aos outros. Assim que nós aprendemos, não é? É assim que nos ensina o apóstolo Paulo, que você aprendeu de mim, você ensina homens fiéis para que possa ensinar outros, e assim o Evangelho vai crescendo. Estamos aqui para formar pessoas que venham melhor servir ao reino de Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês, Deus abençoe o curso de vocês todo, que vocês não parem, que vocês se esmerem nisso, porque Deus tem algo a fazer através da vida de vocês, e vocês precisam cuidar disso. Deus abençoe vocês.